Eu vou ministrar hoje sobre honra. O tema é o caminho da honra, ou o caminho para a honra. Aleluia. João 12, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E direi eu: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 21. Êxodo capítulo 21, versículo de número 5 e 6. Êxodo 21, versículo 5 e versículo de número 6. Amém? Êxodo 21, 5 e 6. Êxodo diz assim: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair foro. Então, versículo 6, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amém? Sente aí, aleluia. Nós vamos começar de Êxodo capítulo 20. Nós iremos falar sobre honra. E dentro desses 2 livros, destacamos alguns versículos muito importantes para que nós possamos extrair deles algum ensinamento para a nossa vida hoje. E é sabido dos irmãos que quanto mais estudamos a palavra, melhor o nosso condicionamento espiritual. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você examina as escrituras, o seu condicionamento espiritual se torna melhor, saudável. Amém? No livro de Êxodo, no capítulo 21, fala sobre as leis em relação aos servos. A palavra escravo significa servo, ou servo ou de alguém. Nos versículos 5 e nos versículos de número 6, falam do servo que depois de servir o seu senhor, por 6 anos, era a lei que regia nessa época. O servo tinha um prazo de servir o seu senhor. O prazo era de 6 anos. Era o prazo que o servo tinha de servir o seu senhor. E dentro deste prazo, ele tinha que servir o seu senhor com excelência, com seus horários, com a sua vida, com a sua família. Ele tinha que servir ao seu senhor como símbolo de honra. Quando chegava a 7 anos, esse prazo era invalidado, e esse servo agora, ele tinha a liberdade de sair, de ir para outro lugar, né? Servir um outro senhor. Ele tinha o direito de dizer para o seu senhor: não quero mais ficar aqui, eu quero agora aproveitar a minha liberdade. Com 7 anos, com 6 anos, esse servo, ele ficaria com o seu senhor. E no sétimo ano, obteria a liberdade. Então ele decidia se ficaria definitivamente com seu senhor, porque o amava, ou não. Ele escolheria se ele continuaria com seu senhor, ou ele
resolveria sair debaixo da autoridade do seu senhor. Ou ele escolheria ficar com seu senhor, não por um compromisso, mas porque o amava. Porque escolheu ficar com seu senhor, porque os 6 anos de sua vida foi de suma importância. Ele aprendeu a amar o seu senhor. Ele aprendeu a servir o seu senhor com muita dedicação. E dentro disso, ele passou a amar o seu senhor. Ele passou a respeitar o seu senhor, ao ponto de ele se tornar, evangelista John Charles, se tornar amável do seu senhor. Dentro desse contexto, o Senhor agora vai olhar para o seu servo e vai dizer: você me serviu, você foi útil, você foi muito importante esses períodos, esses anos que me serviu. Agora eu tenho o direito de dar liberdade a você. O servo olhava para o seu senhor e dizia: meu senhor, eu sei que agora é o momento de eu decidir. E eu decidi continuar te servindo definitivamente. Ele escolheu servir seu senhor definitivamente, porque ele sentiu um sentimento que não sentia antes. O sentimento que permeia dentro dele é um sentimento de amor, porque os 6 anos o seu senhor consolidou, o seu senhor o valorizou, o seu senhor deu a ele o direito de se tornar um membro da família. Esse servo tinha agora todas as oportunidades de abandoná-lo, mas não quis abandoná-lo, porque para esse servo o que ia valer a pena não era a liberdade dele, não era a liberdade, ele tinha liberdade de ir. O que faz a diferença na decisão de um servo não é a escolha de ir, não é a escolha de aproveitar a sua liberdade, mas de ficar. Por quê? Porque quando o servo escolhe ficar, ele vai passar pelo processo da marca, que todo servo tem que ter o seu registro, tem que ter a sua marca. E a Bíblia vai falar no livro de Êxodo que o Senhor, ele vai se impressionar pela decisão do servo e vai dizer a ele: eu vou te levar diante do juiz, diante de todas as pessoas, e você vai ter que apresentar essa decisão não somente diante de mim e da minha família, você vai ter que ir diante da sociedade, do governo, das autoridades e declarar definitivamente que você vai escolher ficar comigo. E dentro disso, você sabe que para você continuar comigo, eu tenho que colocar a minha marca em você. Eu tenho que colocar o meu sinal em você. O servo vai olhar para o seu senhor e dizer: tudo bem, eu estou disposto a passar pelo processo da marca. Eu estou disposto a passar pelo processo. Eu sei que é doloroso, eu sei que não é fácil, mas eu decidi continuar com o Senhor. Então o Senhor pegava o servo e diante de toda a sociedade, da autoridade, diante de toda a população, o servo dizia: eu escolhi agora, no dia da minha decisão, continuar com meu Senhor, porque eu não tenho um compromisso com Ele. Eu não vou continuar com Ele porque por causa de um compromisso. Eu vou continuar servindo o meu Senhor porque eu o amo, porque eu o respeito. Preste atenção, que esse servo não escolheu continuar, esse servo não escolheu permanecer por causa de um compromisso. Não, ele escolheu ficar por causa do amor. Amor não é um compromisso. O amor é um sentimento eterno. Ele não escolheu continuar com seu Senhor por causa do compromisso, não. Ele escolheu porque ele o amava. E dentro do seu coração estava disposto
a permanecer com ele e sofrer as consequências dessa decisão por amor, não por compromisso, mas por amor. E dentro disso nós entendemos que existe dois tipos de servo. Existe o servo que nasceu para servir, e existe um outro servo. Existe uma outra espécie de servo. Qual é a outra espécie de servo? O servo consumidor da fé. O servo que serve por amor e o servo que o serve porque é consumidor da fé. Esse servo consumidor da fé que você vê de monte por aí. Aquele servo que diz assim: eu estou deixando de tudo para me ser agora um itinerante. O que é um itinerante? O itinerante é aquele que prega a palavra com o intuito de ganhar do que prega. É o itinerante. Ele não tem um propósito de servir no templo. Ele passa a maioria do tempo viajando do que na sua congregação. O itinerante que é servo consumidor, o crente que é servo consumidor, se as coisas materiais não fluem, então ele não produz. Se Deus não estende a mão, então ele não estende também suas determinações. Mas a palavra servo, a palavra servir, em João capítulo 12, está inserido dentro de um objetivo. E esse objetivo é um objetivo eterno. Quando Deus, através de Jesus, Ele está falando sobre honra e sobre serviço, no Evangelho de João, Ele está indicando o propósito da eternidade. Ninguém pode alcançar a eternidade se não passa pelo processo de servir. E servir é um ato de amor, ou seja, é um dom de Deus. Servir não é um compromisso, servir é ato de amor. Porque eu sirvo a Deus? É porque eu o amo. Porque eu trabalho para Deus? É porque eu tenho um propósito com Ele? Não, é porque eu o amo. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, e não tivesse amor, tudo era como se fosse um sino que tinha, que causa perturbações no ouvido. Paulo vai dizer: ainda que eu desse toda a minha fortuna para poder ganhar a Ele, para poder recebê-lo, era em vão. Porque eu não faço porque eu tenho um compromisso com Ele. Eu faço, eu adoro, eu glorifico, porque o amor está acima do propósito. O amor está acima de qualquer situação. O servo consumidor já não tem essa visão. Ele não serve. Algumas pessoas dizem assim: poxa, Deus me chamou para mim viver da obra. Deus me chamou para mim pregar a palavra. Deus me chamou para mim. Deus me chamou para mim ser um professor da escola dominical. Todos os dons que Deus nos deu, de ensinar, de profetizar, todos os dons que Deus nos deu de ministrar a palavra, de adorar, de glorificar, todos os dons que Deus deu, Ele nos deu para que esses dons fossem úteis no serviço, para que nós pudéssemos servir os nossos irmãos, o nosso próximo, não pelo um compromisso, mas pelo amor. Então, quando você serve a Deus porque você o ama, Deus diz na sua palavra que Ele suprirá as nossas
necessidade. Essa necessidade, ela não está somente nas coisas físicas, nas coisas palpáveis e visíveis. Essa necessidade está inserida dentro das necessidades espirituais. Nós necessitamos mais das condições de Deus do que as condições da terra. Nós somos mais dependentes das coisas do alto do que as coisas da terra. Você é mais carente do que está em cima do que das coisas daqui de baixo. Porque quando nós das coisas de cima, nós entendemos o que Deus quer fazer aqui embaixo. Mas quando nós dependemos das coisas aqui embaixo, temos dificuldade de entender as coisas lá de cima. Então, quando nós entendemos as coisas de cima, logo Deus nos leva a entender as coisas aqui embaixo. Diga glória. O servo escolheu ficar, porque o servo, ele estava pronto a sacrificar a sua própria vida. Ele não queria viver em uma outra casa. O servo não queria viver em outra casa, nem servir um outro senhor. Ele não queria mudar de ambiente. Ele queria continuar no ambiente, disposto a sofrer pelo processo, as consequências de passar por um processo doloroso marca do seu Senhor. Ele não queria um outro Senhor. Ele não queria partir para longe daquele ambiente. Ele estava decidido. A partir de então, era feito agora uma escolha. O Senhor agora dizia ao servo: eu vou colocar o meu sinal em você. Aqui é o servo de Deus. Aqui é o servo. O Senhor olhava e dizia: você sabe a minha marca, não sabe? Sei. Por isso eu vou marcar você. Aonde é que ele ia marcar? Era na orelha. Ele marcava na orelha. O servo agora vinha e o Senhor agora pegava e furava a orelha do servo. O servo ia até a orelha furada. O servo ia até a orelha furada. Por que ele ia furar a orelha? Porque era marca. Somente o seu Senhor poderia causar essa marca nele. Nenhum outro Senhor colocaria esse sinal. Por onde esse servo fosse, cada parte que esse servo estivesse, as pessoas conheceriam ele como pertencente ao seu Senhor. Esse servo tem dono. Por que tem dono? Porque o sinal da orelha prova que o Senhor dele o marcou. Ele é propriedade exclusiva do seu Senhor. E a Bíblia vai dizer em Êxodo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 19, e no versículo de número 5, olha o que diz. No capítulo 19, versículo 5. Quando o servo furava a orelha o Senhor furava a orelha do seu servo, ele estava dizendo: agora você é definitivamente meu. Você é meu. Aí em Êxodo 19, 5 diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quando Deus, o Senhor, marcava a orelha do servo, ele estava dizendo: você é propriedade exclusiva do Senhor. Hoje o Senhor Deus nos trouxe ao templo, e nós temos a marca do Senhor espiritualmente cravada em nós. Você agora não serve a Deus porque você tem um compromisso de Deus salvar a tua casa. Ah, eu sirvo a Deus porque eu tenho um propósito com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Não, você serve porque você o ama. O amor que você tem por Ele é capaz de te levar a morrer por Ele. O amor que você tem por Ele é capaz de fazer
fazer você amar o que mais te machucou, porque você o ama. E quando você o ama de verdade, você entende que Ele é o único capaz de marcar você quando você precisa ser marcado. E eu entendo que todas as dores que nós temos, todas as dores que passamos, é o Espírito Santo marcando a nossa vida. Porque nós temos um destino, um caminho a percorrer, nós temos um porto seguro a chegar, nós temos uma coroa de glória para receber. Nós não somos servo consumidores. Nós não vamos ao templo por causa do braço de Deus. Não. Nós não vamos ao templo por causa da prosperidade financeira. Não. Nós não vamos ao templo por causa das coisas que Deus pode fazer. Deus, eu tenho um testemunho para contar. Qual é o testemunho? O Senhor Deus abriu uma porta, eu fiquei rico. Não é por isso que nós vamos ao templo. Nós vamos ao templo porque o que está dentro de nós não está inserido no braço de Deus, mas na palavra dele, na palavra que ele nos liberou. E a Bíblia diz que o servo não iria mais, mas ficaria com a marca na orelha, e por onde ele fosse, diriam as pessoas: esse servo tem um Senhor. E o servo não fazia nada que o seu Senhor não aprovasse. O verdadeiro cristão, ele carrega essas dinâmicas em sua vida. O verdadeiro crente, ele não pode fazer o que ele deseja, porque agora ele já não tem mais controle em sua vida. Não é ele que guia, não é ele que guia, não é o seu achismo que o conduz, não é a sua ideologia que o conduz. Uma vez liberto do pecado, Deus nos fez servo da justiça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. É importante nós compreendermos que o servo jamais fará o que ele deseja. O servo sempre vai estar condicionado à obediência. O servo sempre sendo orientado pela obediência. Tem pessoas, só um parênteses aqui, tem pessoas que querem galgar vitórias, mas não obedecem. Tem pessoas que querem que Deus o honre, mas ele não cumpre princípio. Para nós sermos vitoriosos nas nossas decisões, para nós sermos vitoriosos nas nossas escolhas, eu tenho que obedecer a Deus. Porque quando Deus me leva para servi-lo, eu não sirvo porque Deus é o dono do ouro e da prata, porque Ele pode fazer. A consequência de uma vida abundante aqui é o quanto você obedece a sua mensagem, a sua palavra. A Bíblia chega a dizer que nós temos que obedecer, honrar, respeitar as autoridades. Essas autoridades políticas, às vezes a gente não concorda muito com o que eles dizem, ou com o que eles fazem, mas nosso dever é orar por eles. A Bíblia ensina isso, ensina ou não ensina? A Bíblia temos que respeitar as autoridades eclesiásticas, que são os líderes espirituais, porque em Hebreus vai dizer que eles darão conta das vossas almas a Deus. Então nós temos que respeitá-lo. Nós temos que respeitar aqueles que estão acima de nós, os líderes que estão te conduzindo. Se você não faz isso, me perdoe, mas a Bíblia não está inserida no seu coração. Porque quem não obedece o que a palavra de Deus diz, então não pode galgar o que a eternidade produz. Nós precisamos desfrutar do que Deus tem para nós. Você não é um servo consumidor da fé, você é um servo que serve por amor. Você é um servo que o serve por amor. Diga glória. É importante nós entender que esse servo agora está com o seu Senhor definitivamente. Aleluia. Sua orelha está furada
ele já tem a marca do seu Senhor, e ninguém vai roubar dele o direito de dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu pertenço ao meu Senhor, e o meu servo me pertence. Quem já ouviu na Bíblia Sagrada, lá no Monte Sinai, Deus dizer para Moisés: Moisés, sobe aqui comigo. Moisés subiu o monte. Ele ficou quantos dias no monte? 40 dias, não foi? Deus deu a lei escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas e entregou a Moisés. Qual era a ordem de Deus? Desce, Moisés. Mas quando Deus percebeu que lá embaixo o povo tinha construído um bezerro, Deus fala para Moisés: o teu povo, porque o teu povo já se corrompeu. Moisés desce, e a Bíblia vai falar que o povo estava em festa. Quando o povo está em festa, Deus estava dizendo: eles quebraram o princípio, romperam o véu, descobriram a maldade dos vossos corações. Moisés, exterminarei todos eles. Mas quando Moisés desce, a ira toma conta de Moisés. Moisés joga as tábuas dos mandamentos no altar do bezerro. Quando o bezerro é quebrado, Moisés diz ao povo: quem é de Deus, vinde para o meu lado. E quem era de Deus e quem estava pronto a obedecer a Deus, veio para o lado de Moisés. Quem não veio naquele dia morreu. Foi a maior chacina. Por quê? Porque Deus, ele não quer servo consumidores. Deus quer servo que o ame por amor. E quando nós servimos a Deus por amor, nós, não importa se os nossos olhos não conseguem enxergá-lo, se as nossas mãos não conseguem tocá-lo, mas o nosso espírito o sente. O segredo de um servo que serve a Deus por amor não é pelo toque nem pela visão, é o sentimento. E o sentimento que permeia em nós é o mesmo sentimento que permeou no coração de Deus com o Filho. Porque em João 3,16 o próprio Evangelho de João vai dizer que Deus amou o mundo. Antes de Deus estabelecer qualquer coisa, o amor já estava definido. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho. Algumas pessoas, até os islâmicos dizem assim, até os islâmicos vai dizer assim, até os muçulmanos, até os judeus ortodoxos, até o judaísmo, a doutrina do judeu vai dizer o seguinte, eles vão dizer isso aqui, ó: como é que um Deus que é poderoso, como é que um Deus que os cristãos dizem que é um Deus amor, um Deus de misericórdia, vai entregar o filho para morrer em dívida de outra pessoa? Eles tentam colocar a fé na vida de outras pessoas, uma fé duvidosa. Os judeus ortodoxos, e dentro da sua cultura, ele vai dizer: se você tem uma dívida para pagar, você que não tem que mandar outro em seu lugar para pagar a dívida. Só que o amor de Deus é tão grande que a morte, ela não ia ter poder sobre o filho. O amor ressuscitaria o filho para que o filho pudesse liberar esse sentimento ao coração dos seus discípulos. Porque na verdade a morte de Cristo não era só para resgatar o homem do pecado, era para ser o exemplo. Porque quem ama de verdade entrega a sua própria vida por resgate de outros. Quando você vê alguém ameaçando o teu filho, você vai dizer assim: eu amo meu filho, eu sou capaz de entregar a minha vida por resgate do meu filho. Você não deixaria ninguém estrupar, espancar, maltratar seu filho de jeito nenhum, porque você sabe o quanto você gastou, o quanto você pagou preço para você educar seu filho. Então, amo o mundo de uma tal maneira que o meu filho será a representação desse sentimento. A cruz não deterá o amor.
O sepulcro não deterá o amor. Jesus se levanta e diz: onde está a morte? O teu agrilhão. Ó inferno, a tua vitória. Então direi: tragada foi a morte pela vitória. E só tem vitória, em Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que faz você chegar até o final não é o seu compromisso, é o amor que você tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. O amor lança fora todo o medo. O amor não ensoberbece. O amor não pode ser fingido, mas sincero. O amor, diz a Bíblia, apaga, perdoa todas as iniquidades. Só perdoa quem ama. Quem não ama jamais vai perdoar. Então Deus amou o mundo e Jesus na cruz, a representação do amor, disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O amor resgatou na cruz. O ladrão, pelo amor, foi atraído a ele. E Jesus disse: quando eu for requinto diante dos homens, atrairei muitos a mim. Diga glória. Você não veio por causa do propósito. Você não veio servi-lo por causa dos milagres. Você veio porque você o ama. E o teu amor tem que superar tudo. O teu amor tem que superar o medo de perder. Tem gente que diz assim: eu amo muito meu esposo, mas tem um ciúme doentio dele. Se ele passa perto de uma irmã, ela só olha no canto do olho. E quando chega em casa diz assim: o que é que tu estava olhando para ela? Não estava olhando não, tu estava assim. Porque o ciúme doentio cria um cenário que não existe. Aí depois diz assim: não, eu te amo muito. Não é amor. Porque o amor confia. O amor é tão forte que a pessoa pode passar um ano. Se há amor, diz assim, ó: jamais vou trair quem eu amo. Jamais. Mas esse sentimento de ciúme não é proveniente de Deus. Eu fico longe da minha esposa e a gente se fala muito pouco por telefone. Eu não sou de ligar. Eu acho que os irmãos já perceberam. Eu não sou de ficar ligando toda hora, todo dia. Eu não sou. Até para minha esposa eu não sou de ficar ligando todo dia, toda hora. Eu viajo, eu ligo uma vez na semana, mando uma mensagem. Mas aqui ela diz assim: eu confio no marido que Deus me deu. E eu longe, eu digo assim: eu confio na esposa que Deus me deu. E você pensa que a gente não passa luta? Na minha cabeça já funciona assim. Quando vem aquelas engraçadinhas dizendo assim: meu pastor, me dá o seu telefone para me te ligar. Eu digo assim: tem rolo aí. Eu sou feio pra caramba. E a varoa está querendo meu telefone? Eu falo: não dou não. Pega do seu pastor. Eu digo: pegue do seu pastor. Eu não dou telefone. Sério. Não dou. Por quê? Porque eu tenho que preservar quem cuida de mim. Porque aonde eu estiver, quem cuida de mim, eu penso assim, ó: não é justo eu maltratar quem só faz bem para mim. Não é justo eu trair quem é fiel a mim. Não é justo eu dizer, porque é quando quando a pessoa quer trair, ele põe a culpa na mulher, porque a mulher não me dá atenção, é porque a mulher briga demais, é porque não está dando certo. É mentira. É porque o diabo já colocou na carne. E a mulher do outro lado diz assim: ai, o meu marido também não tá. Nós podíamos conversar. Já é armadilha. E a Bíblia vai dizer para você fugir da aparência do mal.
Aleluia. Algumas irmãs dizem: ô pastor, só pode vir orar na minha casa. Eu digo: ora, eu e minha esposa, vou algumas pessoas. Não, pastor, vem o Senhor, porque eu não me sinto legal. Não me sinto legal com outras pessoas. Falei: então eu não vou, irmã. Não vou de jeito nenhum. Por que eu não vou? Porque nós sabemos, irmão, que nós temos que fugir da aparência. Por isso que o amor, ele apaga toda a transgressão. O amor cobre multidão de pecado. O amor, ele apaga todo erro. Quando você ama de verdade, você não trai, você não mente, você não engana, você é fiel. Às vezes você não pode dar o que você queria, mas quem ama diz assim: eu estou contigo pro que der e vier. É por isso que Jesus, no amor, chamou os discípulos e disse: para onde eu vou, vocês não poderão ir agora, mas eu vou e voltarei, e aonde eu estiver, vocês estarão também. Glória, diga glória a Deus. Há uma diferença entre servo por amor e o consumidor espiritual. Há uma diferença. O servo por amor serve com a alma, com o coração. O servo consumidor, ele quer ser servido. Ele diz: não, é você que tem que vir a mim. Jesus, quando entrou no Jordão, João Batista disse: é eu que mereço ir a ti, e tu vem a mim. Dois era servo. Aí Jesus responde para João Batista dizendo: me batiza, para que cumpra toda a justiça de Deus. Os dois eram servos. João Batista disse: eu batizo com água, mas o que vem após mim, eu não sou capaz nem de desatar as sandálias dos pés. Servo por amor. Ele não serve com o intuito de receber. Ele quer entregar mais e mais. Quanto mais ele puder dar, ele dá. Se Deus deu uns dons, antigamente tinha umas discussões, aí as pessoas diziam assim: ó, tu me respeita porque eu sou ungido. E a pessoa dizia assim: ó, só porque você é ungido, você pensa que você não sangra? Só porque você é ungido, você pensa que você não cai? E as pessoas iam orar a ele. Senhor, prova que tu é comigo, Senhor. Ele me maltratou, fez aquilo. Vai orar e vai dizer: Senhor, tu vai tocar nele. Você vai tocar nela. Você vai fazer isso. Na minha imaturidade, eu fui muito machucado por líderes. Aí eu fui para o monte, eu estava muito ferido, me traíram, me decepcionaram. Eu fui para o monte e orava assim, eu falei: Senhor, você vai tocar nesses caras, eu dizia. Eu era bem imaturo. Aí só que a gente erra para ir acertando. A gente não acerta para acertar, nós erra para nós. Então eu errei muito. E eu orava, de verdade, eu dizia assim: ó, tu vai tocar nesses homens. Você vai tocar neles para eles saber que o Senhor é comigo. Aí, irmão, o cara sofreu um acidente lá. E lá dentro do hospital, o Espírito Santo falou assim: ó, você vai pedir perdão para o meu servo. Aí ele ligou para mim, pedindo perdão. No outro dia saiu do hospital. Aí aquilo encheu o meu ego, eu falei assim: Deus é comigo. Aí eu fui para o monte no outro dia. Cheguei lá no monte, Deus usou uma irmãzinha. A irmãzinha no mistério, sapateando. Ela veio e diz: meu servo, hoje eu vim aqui só falar contigo. Aí eu falei: então fala, Deus.
E Deus começou a falar dizendo assim: ó, tu vai mudar a tua oração, não foi assim que eu te ensinei. E Deus foi me falando, Deus foi me confrontando, e eu fui ficando com raiva daquela irmã, e de repente o Espírito Santo falou assim: ó, não adianta você endurecer o coração, sou eu, o Senhor, que falo contigo. E naquele momento eu caí de joelho. Aí o Senhor Deus me levou para a Holanda. Lá na Holanda uma moça de calça, eu era muito salgado, e bota, eu já falei isso aqui. Ela veio dar a paz do Senhor, não dei a paz. O Espírito Santo me repreendeu de novo e disse assim: ó, quantas vezes eu te tratei dessa forma? Deus foi me amadurecendo. E eu entendi que eu não posso servir a Deus querendo receber algo. Eu tenho que dar tudo que eu tenho, para que Ele seja o centro de toda a glorificação, da honra e de todo louvor. Mas eu orei. E talvez muitos aqui já ficaram felizes quando alguém que te feriu começou a passar por um processo e você disse assim: é Deus me honrando. Eu sei que muitos, e isso não pode subir o coração porque é errado. Porque a sua maior missão é servir o seu próximo com amor. Você não paga o mal orando ao contrário a ele. Você paga o mal fazendo o que você melhor faz, o bem para essa pessoa. O servo consumidor não faz isso. Ele quer ser servido. O consumidor, ele só quer ser servido. O servo por amor, ele tem deveres e obrigações. O consumidor tem necessidades e direitos. Guarde isso. O servo que serve a Deus por amor, ele tem deveres e obrigações. Qual é o seu dever? Qual é o seu dever como servo, como serva? Quais as suas obrigações como servo, como serva? Qual é a minha obrigação, meu dever? O nosso dever é nós cumprirmos os princípios estabelecidos. Nossas obrigações é executá-las. Diga glória. Quando você observa a palavra de Deuteronômio, é muito claro nisso. Se ouvirdes a minha voz e guardar a minha palavra. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28. Vamos lá. É bem conhecido, mas eu quero que você leia comigo. Deuteronômio 28, verso 1 diz assim: se atentamente, em outras bíblias vai estar escrito, se diligentemente, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando é que vem a exaltação? Quando eu ouvir e obedecer. Olha lá. E será que se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui está muito claro para você? Está bem claro, tá ou não está? Então a honra é quando eu ouço e obedeço. Então, quando nós somos servo e servimos a Deus por amor, então nós temos deveres e obrigações. O servo consumidor, ele apenas tem necessidades e direitos. Então ele cobra os seus direitos, mas não mostra os seus deveres. Então quando o servo serve a Deus por amor, ele apresenta os seus deveres e as suas obrigações. Jesus é Senhor, e quem o segue e servo é servo e discípulo fiel. Não há espaço no reino de Deus para consumidores, voluntários e fãs. Na eternidade, lá não tem espaço para os fãs, não tem espaço para os consumidores, não tem espaço no céu para quem é voluntário. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos em João capítulo 12, e no versículo 26,
Jesus assume aqui no versículo 26 o compromisso de honrar os que o servem. Eu vou chegando para a conclusão. Aqueles que vão servir, Jesus faz um compromisso de honrar eles. E no versículo 26, ele vai apresentar o seguinte: ele vai dizer assim, ó: se alguém me serve, siga-me. Aqui Jesus está apresentando que para servir a Deus, ou para servi-lo, tem regras. Para servir a Deus tem regras. Se alguém me serve, então siga-me. Aqui não tem perguntas. Aqui não tem o que é que o Senhor vai me dar. Ele vai dizer: se alguém me serve, siga-me. Aqui é uma regra. Jesus apresenta apenas no versículo 26 muitas regras e deveres. E eu apresento aos irmãos. Ele diz, a primeira regra: se alguém me serve, então siga-me. Todo cristão verdadeiro é servo ou discípulo. Ele é servo ou ele é um discípulo de Jesus. Todos devemos ou todos devem servir a Ele por amor, com dedicação, com sacrifício e com alegria. Por que com alegria? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A segunda regra, a segunda coisa que Jesus apresenta no 26, ele vai apresentar uma realidade. Ele vai apresentar uma realidade. Onde eu estou, ali estará o meu servo. Presta atenção. Se alguém me serve, siga-me. Esse seguir está desprendido de necessidades físicas. Eu sigo porque Ele é a minha suficiência. Eu sigo porque Ele é o meu provedor. Eu sigo porque Ele é a minha bússola. Eu sigo porque Ele é o meu condutor, o meu salva-vida. Sabe o que o salva-vida faz na vida? Ele está lá em cima gritando o povo: volte, volte. E alguém não ouve, ele desce e ele encara todos os perigos para salvar uma vida. Então eu sigo porque Ele é o meu salva-vida. Eu sigo porque Ele é meu instrutor. Eu sigo porque quem me discipula é Ele. Eu sigo porque Ele é o meu consolador. E Isaías, quando vai fazer menção dele, Isaías no capítulo 7:14 vai dizer que Ele é o Emanuel. E ele ainda traduz dizendo: Deus conosco. Isaías, quando fala dele no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, ó: Ele é conselheiro, um bom conselheiro. Ele é Pai de eternidade. Ele é maravilhoso. Isaías, quando fala dele no capítulo 11, vai dizer que ele é o rebento do tronco de Jessé. E vai dizer sobre ele: o Espírito do Senhor de entendimento, sabedoria, o Espírito de temor está nele. Isaías no capítulo 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para levar as boas novas aos cativos e aos aprisionados, pregar o ano aceitável do Senhor. Oh glória, aleluia. Nós não servimos porque Deus nos deu um dom de revelação, de maravilha, de fazer a perna do amputado crescer. Não, nós o servimos para
poder consolidar o nosso irmão. Hoje eu entendi que tudo que Ele me deu, Ele não me deu para mim ser famoso. Tudo que Ele me deu, Ele não me deu para mim estar no holofotes. Tudo que Ele me deu, Ele não me deu para mim ser o bambambam. Tudo que Ele me deu, Ele não me deu para mim ser o mais eloquente ou mais fervoroso dos irmãos. Não. Tudo que Ele me deu para mim ser o menor, para que Ele continue sendo o grande. Tudo que você tem, tudo que Ele lhe deu, Ele não lhe deu para você ser conhecido como um dos grandes, não. O que Ele te deu para que você tivesse ferramentas, e nas ferramentas você servisse o próximo com todo o seu amor. E aí que eu entro dentro de um grande ponto importante. Eu não posso amar, me perdoe, meu Deus, me perdoe por todas as ignorâncias da minha vida, me perdoe por toda a soberba que eu produzi até hoje, mas Deus nos deu ferramentas para que nós pudéssemos servir o nosso próximo com toda a dedicação. Deus me perdoa pela soberba do coração, que quantas vezes eu fiz, poxa Senhor, fiz, mas não fui, não recebi, eu dei, mas também não me entregaram. A partir deste momento, Espírito de Deus, que nós possamos fazer não pela necessidade, mas porque nós recebemos o dom maior, e por amor eu sirvo, por amor eu adoro, por amor eu prego, por amor eu vou ao culto, por amor eu glorifico, por amor eu exalto o que é merecedor de toda glória e de toda adoração. Me perdoe, Espírito Santo. O servo, aonde o seu Senhor estiver, também ele estará. Jesus apresenta uma realidade. Primeiro, uma regra: se alguém me serve, siga-me. Segundo, uma realidade: aonde eu estou, ele não está dizendo aonde eu estarei, aonde eu estou, também ali estará meu servo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Por que no meu nome? Porque tudo que você faz por amor, você não faz para você. Você não faz porque ama o filho. Você não faz porque ama a neta ou o neto. Você faz porque eu amo. Antes de eu amar os filhos, eu tenho que amá-lo. O que me faz vencer as minhas crises existenciais é o quanto eu amo. O poço pode ser fundo, mas a água tem que ser boa. Porque o poço, quando é muito raso, a água fica embaratada, fica imbebível. Quanto mais você cava, mais esforço você investe. Quanto mais fundo você cava, mais dificuldade você vai ter. Mas no final a água será boa. Olhe para o teu irmão que está do lado e diga assim: o poço é fundo, mas a água é boa. Aleluia. Diga glória. A segunda coisa é uma realidade. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. A terceira coisa que ele apresenta em João capítulo 12, versículo 26. Ele apresenta a terceira coisa, a recompensa. Ele apresenta a recompensa. E ele diz: e se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Presta atenção que dentro tem muitas pessoas que dizem que você
Tem muitas pessoas, até nas escolas, algumas escolas teológicas, eles apresentam isso aqui. Muitos não acreditam mais na Trindade. Porque o argumento é, como é que Deus tem dois deuses? Ele não diz que é único, por que tem dois? Porque Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, por quê? Aí eles não conseguem entender, porque se você for estudar no profundo, isso vai gerar até uma certa confusão na cabeça. Você vai entrar até em parafuso. Como é que Deus é único, mas tem dois? É ou não é? Mas preste bem atenção. Deus, ele é único, sim ou não? Mas ele tem muitos. O que é que ele fala para Abraão? Abraão, eu farei de ti uma grande, para que adore o único Deus. O único Deus é o Deus de uma grande, e uma grande nação é um único povo que adora um único Deus. Entendeu aí? Não é só um que adora a Deus, são milhares que adoram um único Deus. Amém? Então quando Deus diz assim, ó, Ele é único, Deus está dizendo, eu sou único e não divido a minha glória com ninguém. Muito bem, então nós colocamos aqui o Espírito Santo, Jesus de Nazaré, colocamos aqui o Pai. Nenhum dos dois recebe adoração para si. Pode analisar a Bíblia. Quando alguém adora o Espírito Santo pega essa adoração e vai a Jesus e diz, não foi eu que morri na cruz por eles, foi você. Então toma a adoração. Aí Jesus pega essa adoração, vai diante do trono de Deus e diz, não foi eu que criei o céu e a terra, foi o Senhor. Então receba a adoração do teu povo. A Bíblia diz aqui, ó, se alguém me serve, então me segue. Porque se alguém me segue, aonde eu estiver, estará lá também o meu servo. Olha só. E se alguém me enviou, é o meu Pai que me enviou. Não vem do Filho, vem do Pai. Jesus em João capítulo 15 diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. A missão aqui é distinta. O Filho é a videira, mas quem vai podar o Filho é o Pai. O Pai vem como agricultor e ele vai podando o Filho, porque o único sentimento que o Pai tem é ver o seu filho produzir o melhor fruto de toda a época. O evangelista falou algo aqui. Nas antigas, nossas mamães pegavam o fruto maduro de vez ou verde, enrolava. Pegava o abacate e enrolava porque queria amadurecer na marra. O Deus de Israel vem e diz assim, meu filho não vai amadurecer de qualquer forma. O meu filho vai amadurecer naturalmente. Por isso que você não pode ser como um servo consumidor da fé. Você como crente não pode ser fã do Feliciano. Você não pode ser fã de nenhum pregador, de nenhum cantor. Você tem que respeitar, mas adorar só Ele. Somente Ele tem que ser o centro da sua adoração. Porque tem crente que se torna fã. Tem gente que se torna fã de pregador, fã de... Esses dias alguém falou assim para mim, quando eu ouço fulano, parece que é Deus falando. Eu falei, fala meu pai. Quem ouve diz assim, então eu sou fraquinho, eu sou apenas um suco de cana. O mocotó é esses grandes. Caldo de cana dá sono, mas mocotó tira a fraqueza e dá força. Eu falei, rapaz, sabia que tem crente que diz assim, ó, quando tem crente que chega perto de você e diz assim, olha, fulano, nossa, fulano é usado demais, misericórdia, o cara. Aí quem ouve diz assim, meu Deus, eu passo a vida
toda colocando a mão na cabeça de fulano. Eu passo a vida toda orando de noite, Senhor, visita fulano. E fulano chega com a gente e diz assim: não é o Senhor não, o que rebenta é Beltrano. Aí você olha para Deus e diz assim: Deus, o que é que está acontecendo mesmo? Amém? Você só pode adorar um, você não pode ser fã de nenhum pregador, meu irmão. Você não pode vir aos cultos, porque quem vai pregar é a obreira. Você tem que vir ao culto, não pelo compromisso que você tem com o templo, mas pelo amor que você tem à palavra. Ô pastor, então, tem gente que diz assim, ó: ô pastor, vou falar. Pastor, a paz do Senhor. Como é que o senhor está? Estou bem. É o senhor que vai pregar hoje? Eu falei: não. Ah, tá bom. Aí o outro diz assim: ô pastora Silvia, pastor está aí? Não. Ah, então só vou quando ele voltar. Eu ensino aqui isso aqui? Não. Por quê? Porque são apenas servos consumidores. O servo consumidor, ele diz: não, fulano tem uma oração potente. Não, a irmãzinha lá, eu não sei não. Quando você serve por amor, não importa quem será o porta-voz, você vai porque a palavra que você vai ouvir não é do homem, é do Senhor a palavra. Então, se alguém me serve, o Pai o honrará. Quem serve o Filho, serve também o Pai. E Deus honrará os que lhe servem, chamados para capacitá-los, para sermos uma bênção na mão do Senhor. Hoje é dia de você tomar decisão, como disse a missionária Nazaré. É dia de você dizer: eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo meus irmãos, eu amo a palavra, eu amo o poder da oração, eu amo tudo que está concernente ao reino de Deus. Jesus veio para servir, Jesus veio para servir. O governo de Jesus não é mandar nos outros, é incentivar a servir. Jesus não veio para mandar ninguém ir para a igreja, Jesus veio para estimular, para ativar você. Glória! Pessoas com dom de servir costumam ajudar igrejas ao ministério, para que a glória do Senhor se manifeste. Eu vou ler aqui, eu quero que você seja bem rápido comigo. Em Mateus capítulo 23, versículo 11, diz assim, ó: o maior entre vós, o maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vós deverá ser servo. Em Marcos 10, capítulo 10, versículo 42, versículo 42 e 45. Aleluia, glória a Deus. Marcos 10, 42 até o 45. Mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Jesus está dizendo: entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Em Mateus 10, 24. O discípulo não estar acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós nunca seremos maior do que o mestre. Nós sempre estaremos debaixo dele.
Em Romanos 12 e versículo de número 10. Aqui, ó, aí nós já termina e já ora e nós já vamos embora, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Romanos capítulo 12. Aleluia, diga glória. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 6 e versículo 10. Hebreus 6, versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes ainda, servis aos outros. Deus não é injusto. Deus vai recompensar o que você faz. A recompensa de Deus virá sobre você. Em Gálatas capítulo 5, 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasiões à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Oh glória, aleluia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que melhor é servir por amor do que se tornar um servo consumidor. Quem entendeu isso essa noite, diga glória a Deus. E eu faço as minhas conclusões aqui essa noite. É tempo de nós amar a igreja que Deus nos colocou para servi-lo. Porque nossa fé não está embasada na placa da igreja, na fachada da igreja. Nós somos igreja independente de um prédio. Nós somos igreja independente de uma placa denominacional. Nós seremos a igreja do Senhor. No momento das nossas adversidades, nós seremos a igreja. No momento da sua prova, você vai continuar sendo a igreja. No momento da sua adversidade, você vai continuar sendo a igreja. No momento que as calúnias se levantarem contra você, você continuará sendo a igreja. No momento que todos te abandonarem, você vai continuar sendo a igreja. Porque assim como Jesus passou, também nós passaremos. E a nossa maior missão é amá-lo a Ele com toda a nossa força. A Bíblia diz: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amar ao Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma. O maior sentimento que o inferno jamais vai entender é o amor de Deus. Que Deus é esse que ama pessoas injustas? Que amor é esse que entra dentro de um presídio e pega o mais cruel homicida e transforma em um pregador do evangelho? Que amor é esse? Somente o amor de Deus, o amor incondicional. Porque enquanto nosso amor estiver inserido somente nos interesses dos outros, o amor de Deus vai nos constranger constantemente. Por isso que a Bíblia diz: o teu amor me constrange. Então fica de pé comigo e dentro de alguns segundos levante a tua voz e clame com toda a tua alma. O amor de Deus nos constrange. É por Ele, para Ele que nós estamos de pé aqui. É por causa do seu amor
é por causa da sua palavra, é por causa da sua bondade que você está aqui. Você não está aqui por causa dos seus méritos, você não está aqui por causa do seu entendimento intelectual, você está aqui porque Deus te amou primeiro, você está aqui porque o amor dele chegou primeiro. Você não vence porque você ora muito, você não vence porque você lê muito a Bíblia, você está vencendo porque ele te ama mais do que tudo, e ele compra briga por você. É ele que está diante de ti, te guardando. A Bíblia diz que Deus nos plantou nele, e nós somos um jardim fechado, cuidado e regado pelo Senhor. Deus te arrancou do mundo, você no seu jardim. Deus está regando, molhando você, regando você, e é pelo amor dele que você floresce, é pelo amor do eterno que você está crescendo, florescendo. Nada e ninguém vai apagar. Você o ama, não pela mão dele. Eu amo não pelos milagres, nem pelos dons. Tudo isso é para que eu sirva com amor. Glória, glória, glória. A glória dele, o louvor é dele. Adamanda calamanda darabacandai, de calabaconderebia séria. Você serve pelo amor. Oh, glória, glória, aleluia. Ame teu irmão, ame teu pastor, tua pastora, ame teu próximo, ame a tua igreja, porque é ela que tem, é ela, a igreja, que tem orado por você. É no templo que você busca o alimento. Aleluia. Não escolha pregador, não escolha pastor, não escolha obreiro. Você vem porque ama a palavra. É pela palavra. Nós vamos ser salvos pela palavra. Nós seremos arrebatados por amor à sua palavra. Então guarde esta palavra, guarde ela no seu coração, guarde esta palavra na tauba do seu coração, porque escrito está: Deus ama quem vos busca de madrugada, esses então me encontrará. Você está vencendo por causa desse amor. Você não desistiu de mim, nem eu de você, por causa do amor. Entramos em indiferença às vezes, mas o amor nos constrange. E reconhecemos que um depende do outro, um precisa do outro. Às vezes nós tentamos se afastar, ficar longe, mas o amor dele vem e nos constrange, e nos atrai de volta, e nos une de novo. Porque todo mundo precisa de todo mundo. E nós estamos aprendendo hoje que nós não somos o servo consumidor. Nós não somos fã, nós não tem fã clube. Nós não somos também voluntários. Nós somos servos e discípulos. E é por amor a Ele que eu estou no seu santo templo. Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os dízimos. E abençoa meus irmãos.